Mais um vídeo aqui, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre o processo judicial contra o INSS. Quais as chances de ganhar um processo judicial contra o INSS? De 1 a 10, qual a chance aí de ter sucesso no final do processo, o benefício ser concedido? O INSS indeferiu o benefício, a pessoa entende que tem direito, busca o advogado previdenciário e entra com o processo judicial. Então tem as fases do processo. Então às vezes tem uma movimentação ali, a pessoa fala, teve uma movimentação assim assado, quais as chances de eu ganhar esse processo? Passei pela perícia judicial, foi favorável, não foi favorável, quais as chances de eu ganhar esse processo? Será se eu vou ter sucesso, vou conseguir esse benefício? Isso é essas dúvidas muitas pessoas têm, quem está buscando o benefício através do processo judicial. Aqui em vários vídeos que eu já fiz aqui postei aqui no YouTube, tem muitos comentários sobre esse assunto, as pessoas perguntando aí, muitas dúvidas relacionadas ao processo judicial. Teve uma movimentação, quais as chances de eu ganhar o meu processo? Então, vamos lá. O processo judicial, lógico que eu sempre falo aqui, é uma grande chance que você tem quando o benefício é negado, buscar na via judicial, conseguir o teu benefício, comprovar o teu direito, a tua incapacidade por trabalho, quando você busca o benefício por incapacidade por trabalho, como auxílio doença, aposentadoria por invalidez, entre outros. Então, na ação judicial, a pessoa tem grande chance de conseguir comprovar o direito, mas lógico, eu não estou falando aqui, nunca falei e jamais vou falar que todo mundo que entra com processo judicial vai ter sucesso e vai conseguir. Não, a pessoa tem grande chance de conseguir o benefício, lógico, tendo uma boa documentação e principalmente quando a perícia judicial é favorável, então aumenta as chances aí da pessoa, quando o juiz ali for conceder, dar a sentença do processo e conceder o benefício. Então vai depender do andamento do processo se a pessoa vai conseguir o benefício ou não. Como assim? Digamos que tu busca o advogado ali, previdenciário, advogado da tua confiança, que entende do assunto. Então, ele vai dar início ao processo judicial, fazer a petição ali, fazer os pedidos que ele entende que você tem direito. Ele entende que você tem direito a receber o auxílio doença, benefício temporário. Ele vai fazer o pedido do auxílio doença. Ele entende que a tua incapacidade é total e permanente. Vai fazer o pedido da aposentadoria por invalidez. Mas não é só ele fazer o pedido, ele vai fazer esse pedido dependendo da tua documentação. A tua documentação fornecida pelos teus médicos comprova que tu tem uma incapacidade por trabalho, mas que é temporária. Ele vai fazer o pedido do auxílio doença. Se é permanente, ele vai fazer o pedido da aposentadoria por invalidez, entre outros. Então, lógico que o advogado, ele entende ali que você tem direito a esse benefício ali que ele fez o pedido, mas no meio do processo aí vai ter a perícia judicial, que é muito importante. No início do processo ali, dependendo da tua documentação, vai fazer toda a diferença. Por quê? Para você entender aqui que muitas das vezes, mesmo a perícia judicial sendo desfavorável, o juiz fala que tu tem, o perito judicial fala que tu tem condições de trabalhar. E mesmo assim, muitas das vezes, se vê casos aí que mesmo assim o juiz concede o benefício. Lógico que eu sempre falo aqui que fica mais difícil, mas tem casos que o juiz concede o benefício. Como assim ele concede o benefício mesmo o laudo judicial sendo desfavorável? Eu vou falar aqui para você como que isso é possível acontecer. No início do processo, você leva a tua documentação para o advogado e dá início ali, ele vai fazer o início da petição do processo ali, ele distribui a tua documentação pessoal e a documentação ali que comprova que tu tem um problema de saúde e que esse problema de saúde te impede de trabalhar. Então, se tu tem uma boa documentação, exames, tem os exames, às vezes, quando o problema de saúde já tem um bom tempo, você tem os exames mais antigos e tem exames atuais, tu sempre está fazendo exames ali, comprovando ali que o teu problema de saúde continua e às vezes, infelizmente, está só se agravando. Tu tem os laudos antigos, tem os laudos médicos atuais ali que comprovam que no momento tu não tem condições de trabalhar.
Só para você ter uma noção que a documentação também é muito importante no processo, muito importante mesmo, que tem casos que, por conta de ser uma boa documentação ali no início do processo, é até possível o teu advogado fazer o pedido de uma tutela antecipada. O que é isso, tutela antecipada? Ele vai fazer o pedido para o juiz ali, informando que por conta da tua documentação ali, você está, que comprova que realmente você não deixa dúvidas, que você realmente tem direito de receber o benefício porque não tem condições de trabalhar. Então, ele pode fazer esse pedido da tutela antecipada, baseado na tua documentação, informar ali que você está sem receber e está com problema de saúde, precisa então, comprar teus remédios, se manter a tua família, não está podendo trabalhar, e a tua documentação não deixa dúvidas que tu realmente não tem condições de trabalhar, que o teu benefício foi negado de forma injustamente. Então, o juiz pode obrigar, digamos que obrigar, lógico, que se o INSS não for obrigado, ele não vai te pagar o benefício, porque se ele negou no entendimento do INSS, do perito do INSS, tu não tem direito de receber o benefício. Então, o juiz vai obrigar o INSS a te pagar ali o benefício, mesmo antes de tu passar até pela perícia judicial através de uma tutela antecipada. Isso é possível, lógico, como eu já falei aqui, se a pessoa tem uma boa documentação, isso é possível, a pessoa começar a receber o benefício ali através de uma tutela antecipada. Mas como eu já falei aqui, para o juiz aceitar esse pedido, a tua documentação tem que ser muito boa mesmo, uma boa documentação, e não deixa dúvidas que tu não tem condições de trabalhar. Por quê? No início do processo ali, fica difícil essa tutela antecipada, mas como eu estou falando aqui, é possível, porque tu não passou pela perícia judicial ainda, que é o perito da confiança do juiz. Então, o juiz se basear só na tua documentação e vir a ordem para o INSS implantar o teu benefício, começar a pagar o teu benefício ali através dessa tutela antecipada, tem que ser uma boa documentação e com os argumentos aí baseados na tua documentação, o advogado convenceu o juiz que tu tem direito de receber o benefício, o juiz ordenar ali que o INSS comece a te pagar o benefício. Mas não chega ao fim, o processo, mesmo nessa tutela antecipada, aí tem um andamento do processo normal, não chegou ao fim do processo. Tu vai começar a receber o benefício ali, digamos que seja temporário, benefício, porque o processo só tem fim quando vem o julgamento ali do juiz, e se o INSS não recorrer, o processo for transitado e julgado, aí chega o fim. Mas na tutela antecipada ali, vai andar normalmente o processo. Então, vem a perícia, digamos que o juiz aceita ou não. Então, mesmo se ele aceitar, você começa a receber o benefício, vai ter um andamento, vai vir a perícia judicial, e se ele não aceitar, a mesma coisa. Vem a perícia judicial. Então, digamos que a perícia judicial seja favorável. Se o teu advogado não fez o pedido da tutela antecipada no início, ele pode fazer após a perícia judicial. Muitos advogados fazem esse pedido após a perícia judicial, porque no início, como eu já falei, tem que ser uma boa documentação. Aí, às vezes, fica mais difícil do juiz aceitar. Agora, quando a perícia judicial é favorável, aí sim, fica mais fácil do juiz aceitar. Por quê? Digamos que tu tem uma boa documentação e a perícia judicial é favorável. O laudo judicial é favorável, o perito entende ali que você não tem condições de trabalhar. Então, você está incapacitado de trabalhar. Então, se o advogado fazendo o pedido da tutela antecipada após esse resultado da perícia judicial sendo favorável, as chances são muito grandes do juiz aceitar, porque é um perito judicial da confiança do juiz, que o perito entende que tu não tem condições de trabalhar. Então fica mais fácil dessa tutela antecipada ser o juiz aceitar esse pedido, fica bem mais fácil. Então, normalmente os advogados deixam para fazer esse pedido após a perícia judicial, porque se for favorável, fica mais fácil. Então, o juiz sendo favorável, fica bem mais fácil do juiz. Normalmente o juiz aceita esse pedido e o INSS começa a pagar o teu benefício, mas não chega o fim do processo, continua o andamento do processo, porque a perícia judicial sendo favorável, então, ou não, mas após isso vem o laudo judicial juntado ao processo, então vem
o juiz dá um tempo ali para que as partes do processo se manifestem sobre o laudo. Se manifestar sobre o laudo é se concorda com o laudo ou não. Então, vai vir a manifestação ali das partes sobre o laudo. Dependendo das partes, às vezes concorda com o que está no laudo ou não. Então, normalmente quem não vai concordar é quem... Exemplo, se o teu laudo foi favorável para você, o INSS normalmente não vai concordar. Ou pode concordar também. Às vezes acontece que após o laudo judicial ser favorável, o INSS propõe um acordo. Um acordo, por exemplo, o INSS faz um acordo para você perder ali uma porcentagem dos atrasados e implantar o teu benefício. Aí se você aceitar esse acordo, o processo é transitado e julgado. Vem o trânsito de julgado e você já vai receber os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo. Então, o processo só chega ao fim quando vem o trânsito de julgado. Se o INSS não fazer esse acordo, aí digamos que o laudo judicial é juntado ao processo, as partes se manifestam sobre o laudo ali e tal. Após isso, digamos que vem ali a sentença do processo, o juiz julga o processo. Se o juiz julgar o processo procedente te concedendo o benefício, o processo ali não chegou ao fim ainda. Por quê? Tem um prazo ali para que o INSS recorra da decisão, se o benefício foi te concedido. Aí, dependendo da situação, o INSS às vezes pode recorrer, como pode não recorrer. Se não recorrer, aí vai vir o trânsito de julgado. Após o trânsito de julgado, aí chega ao fim do processo, porque não cabe mais recurso. Aí, se o INSS recorrer, aí vai para uma segunda instância. Aí, aquela decisão da primeira instância, digamos que a decisão não vai ter mais, não vai ser a decisão ali que vai chegar, vai ser o fim do processo. Não, porque se o INSS recorre, a decisão da segunda instância que vai valer. Digamos que você conseguiu o benefício em primeira instância. Se na segunda instância, juízes superiores, desembargadores entender que você não tem direito de receber o benefício e julgar o processo improcedente, então digamos que você perdeu o processo, porque a decisão que vai valer é da segunda instância. E às vezes, dependendo, às vezes acaba um recurso para uma terceira instância também. Só para você entender, o processo só chega ao fim quando vem o trânsito de julgado. Então, seu processo, digamos que você vê ali, o teu advogado fala para você, você pesquisa e vê lá que está trânsito e julgado, transitado e julgado. Aí sim, pode ter certeza que chegou ao fim. Aí vai vir a ordem para o INSS te pagar os atrasados, tanto o teu benefício, digamos que tu já está recebendo aí, que o benefício foi concedido, o INSS não recorreu, você começou a receber o benefício, ou em um acordo, aí vem o trânsito e julgado, aí transitou e julgado, aí vai vir os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo. Todo o tempo, desde a época que o INSS negou o benefício, você vai receber os atrasados aí, com juros e tudo. Então, vai receber os atrasados após o trânsito de julgado. Os atrasados você pode receber por RPVs, requisições de pequenos valores ou por precatórios. RPVs é se o valor ali dos atrasados, se não ultrapassar 60 salários mínimos. Se for menos, não ultrapassar 60 salários mínimos, então, no caso, a gente está em 2024, o valor do salário mínimo está R$ 1.412. Aí você multiplica aí 1.412 vezes 60 vezes. Então, o valor que vai dar, se não ultrapassar 60 salários mínimos, você recebe por RPVs, que é mais rápido. Se for por RPVs, você recebe bem mais rápido. Agora, após o trânsito do julgado, você recebe bem mais rápido por RPVs. Agora, por precatórios, demora um pouco mais. Dependendo da data ali da emissão ali dos precatórios, se for por precatórios, às vezes a pessoa só vai receber depois de 2 anos. Pode receber no próximo ano e às vezes pode receber só depois de 2 anos por precatórios. Agora por RPVs é bem mais rápido, mas tanto por RPVs como precatórios você só vai receber após o processo ser transitado e julgado. Vinha o trânsito de julgado porque chega o fim do processo, porque mesmo você começando a receber o benefício ali numa tutela antecipada, após a sentença de primeira instância e tal, mas
como eu já falei aqui que cabe recurso, aí o INSS pode recorrer e a decisão pode ser diferente da primeira instância. Então, os precatórios só são pagos quando o processo é transitado e julgado. Aí você pode receber por RPVs, como eu já falei, ou por precatórios. Mas, digamos que o processo, eu vou ver de 1 a 10, quais as chances de eu ganhar o processo? Como eu já falei, vai depender de como vai ser o andamento do processo. Se após a perícia judicial, o laudo é desfavorável, as chances você vai ter bem menos chance de ganhar esse processo. As chances vai diminuir bem considerada. Agora, se a perícia judicial é favorável, as chances vão aumentar muito. Vou dar uma porcentagem aqui para você ter uma noção mais ou menos. Digamos que tu realiza a perícia judicial e a perícia é favorável, digamos que 90% aí de chance de você ganhar o processo. Por que 90%? Porque é o que se vê no dia a dia. Quando a perícia judicial é favorável, o juiz concede o benefício. E quando é desfavorável, o juiz não concede o benefício. Mas lembrando que, como eu já falei aqui, repetindo, mesmo que seja desfavorável, fica mais difícil do juiz conceder o benefício, mas ainda é possível. E quando é favorável a perícia judicial, tem grande chance de você conseguir o benefício, mas também é possível o juiz não te conceder o benefício. Mas, para você entender, é isso. Favorável, as chances aumentam considerado de você conseguir o benefício. Desfavorável, as chances vai diminuir bastante, mas ainda, mesmo assim, é possível. Beleza? Boa sorte para você aí no seu processo. Espero de coração que o mais importante é que você, no fim do processo, consiga comprovar o teu direito ao benefício aí que você entende que tem direito. Boa sorte para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.